Olá, boa noite, a paz a todos, chegando para a leitura de um versículo da Palavra de Deus, na Epístola de Paulo aos Romanos, capítulo 16, versículo de número 17. Assim está escrito: E rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Uma orientação de Deus dada através do apóstolo Paulo, inicialmente para aqueles irmãos da igreja que estava localizada na cidade de Roma, que estavam sendo alimentados com as palavras do Senhor. Paulo, com muito cuidado, esclarecendo vários pontos para que eles tivessem o conhecimento estabilizado e com isso a fé, a confiança em Deus, a entrega para servir ao Senhor, a fidelidade e a disponibilidade para o serviço de Deus fosse então, no meio deste povo, uma marca registrada, para que eles vivessem de tal forma que pudessem ser úteis para o Senhor, anunciando a sua palavra com graça, com ousadia, com conhecimento, com sabedoria e observando também os resultados acontecendo, porque aonde a palavra de Deus ela é pregada, os resultados sempre vão acontecer. A palavra de Deus não é infrutífera, ela é viva e ela é eficaz. Ela é espírito e é vida. Então, aonde a palavra de Deus chega, ela vai gerar vida. Ela vai produzir resultados. Ou seja, vidas vão ser alcançadas por meio da propagação do Evangelho, vão ser libertas, transformadas e passarão a servir ao Senhor Jesus. E aqueles que realmente entenderem o propósito da chamada para a salvação, através de Jesus, se colocarem à disposição do Senhor Jesus, estes então seguirão pelo seu caminho com comunhão, fidelidade, temor e obediência diante de Deus. E nós observamos que este é o plano de Deus para o estabelecimento da sua obra na terra. É que as pessoas salvas, libertas e convertidas, elas formem um corpo, e este corpo, tendo a cabeça sendo o Senhor Jesus Cristo, receberá dele toda a orientação necessária para a continuação da sua caminhada em comunhão com o Senhor e na realização do propósito que Deus estabeleceu para cada um de maneira específica. Então esse deve ser o trabalho e com a promessa de resultados que vão glorificar o nome do Senhor. Mas nós observamos que sempre em todas as divisões da sociedade ou em todas as áreas da vida humana, da sociedade como um todo, sempre existem os fiéis e os infiéis, os leais, os desleais, os honestos, os desonestos, os verdadeiros e os falsos. E assim também acontece, conforme nós lemos aqui nesse texto, na comunidade da fé também acontece esse tipo de coisa. Por quê? Aonde está envolvido o ser humano, juntamente com a presença do ser humano, tudo aquilo que é uma prática, é um hábito, é um comportamento dele, se não estiver crucificado em Cristo, liberto plenamente pelo Senhor Jesus e ter experimentado a transformação radical, uma transformação que transforma tudo, de dentro para fora, para que a pessoa se amolde ao Evangelho de Jesus Cristo, se posicione diante do Senhor para entender o seu plano, o seu propósito, o seu amor e para qual finalidade nós estamos aqui nesta terra. E quando fazemos assim, nós vamos caminhar bem. Mas existem aqueles que entram também
parecem-se com os verdadeiros, com os leais, com os sinceros, com os fiéis, com os prudentes, com os confiáveis, parecem apenas. Mas quando vai ver as relações, o comportamento, as atitudes, os negócios, a maneira como fala, o palavreado da pessoa, nós vamos chegar a uma conclusão de que o apóstolo, usado pelo Espírito de Deus, estava corretíssimo em advertir estes irmãos de que isto poderia acontecer e realmente acontecia. Nós depois vamos observar alguns outros textos aqui da palavra de Deus falando sobre isto. Mas o conselho dele é o seguinte, ele disse, rogo-vos, quer dizer, eu faço para vocês um pedido com insistência, quer dizer, um pedido do meu coração, eu peço a vocês, como que rogando, implorando. Ele diz, rogo-vos, irmãos, que noteis. Notar, o que é notar? Notar é ver, é observar, é acompanhar, é avaliar o comportamento com os resultados que promove, aonde chega, como é que se estabelece a concórdia, a comunhão, enfim, como é que as coisas se desenvolvem. Ele diz, que noteis os que promovem, duas coisas ele disse aqui. Em outros textos nós vamos observar outras, mas ele diz aqui, os que promovem dissensões e escândalos. É alguém que veio para estar junto com os que servem a Deus, mas que, na verdade, não passou pelo verdadeiro, pelo novo nascimento, não nasceu de novo, ainda está vivendo o velho homem, e o velho homem, com as suas práticas pecaminosas, ele sempre vai se revelar quem é. E aqui, neste ponto que nós observamos aqui, Paulo diz o seguinte, eles promovem dissensões e escândalo. Dissensões é desarmonia, conflito, desacordo, guerra, peleja, contenda. Então é esse tipo de coisas que vai se começando a acontecer e vai contaminando aquele grupo de pessoas que estavam vivendo em paz, em alegria, em comunhão, em temor, em verdade diante de Deus. Mas quando surge alguém que promove este tipo de coisas, como seja, dissensões e escândalo, e diz aqui, contra a doutrina que aprendeste. Deus abençoe, irmã Damares. Então, eles vêm com um ensino cheio de palavras bonitas, persuasivas, mas é um tipo de ensino pernicioso. Por quê? Porque ele vai contra a doutrina de Cristo. Ele vai contra o ensinamento da palavra de Deus. E hoje nós encontramos muito disso. Paulo já tinha encontrado no seu tempo. Mas hoje nós encontramos muito disso. E começa da seguinte forma. Mas naquele tempo era assim. Mas agora as coisas mudaram. Agora as coisas são diferentes. A gente não pode aceitar tudo o que está na Bíblia. Porque foi homem que escreveu. E por aí vai. E vão trazendo outras fontes, outros tipos de conhecimento, e vão conflitando o povo. Vão trazendo dificuldade. Então vai causando perturbação, vai causando frieza, desânimo. Alguns desanimos, quando começa a ver esta coisa um pouco ficar bem acalorada, porque estes, que Paulo disse, que eles promovem dissensões e escândalos, contra a doutrina que aprendeste, eles não têm nada a perder. Mas eles estão ali para fazer justamente isso, para desviar as pessoas do verdadeiro ensino, do verdadeiro caminho da comunhão com Deus. Eles não têm comunhão com Deus, porque prova pelo comportamento, pelas ações, pela maneira como se infiltram no meio do povo de Deus para enganar e seduzir. O próprio apóstolo Paulo disse, eu sei que depois da minha partida entrarão no meio do rebanho lobos vorazes, que não perdoarão o rebanho e farão de vocês negócios. Quantas pessoas hoje estão fazendo negócio
daqueles que servem a Deus. Coloca as pessoas como se fosse o gado sendo levado para o corte. Bota ali um cabresto, estabelece normas que vão contra a palavra de Deus, tira a liberdade cristã da pessoa, tira o prazer da comunhão, e as pessoas começam a viver pressionadas e com medo. Por quê? Elas são instigadas que, se não fizerem da maneira como se está dizendo, elas poderão ter prejuízo. Então as pessoas temem, ficam com medo e fazem aquilo que certamente não trazem alegria ao coração, mas em função de uma pressão. Aqui estava acontecendo isso na igreja de Roma. Ele diz: aqueles que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste. Mas o conselho do apóstolo era esse: quando você notar, quando você perceber este tipo de gente, esse tipo de pessoa se infiltrando lá no meio, aonde você está se reunindo, servindo a Deus, sendo alimentado com a palavra de Deus, a palavra de vida, a palavra de salvação, e começa a chegar esse tipo de pessoas, o conselho de Paulo para nós é: desviai-vos deles. Não se aproxime, não faça amizade, não dê confiança, não dê abertura, não coloque seus ouvidos para ouvir o que não é bom. Firma-te em Deus, desvia-se deste grupo ruim que vem para contaminar e destruir a unidade do povo de Deus. O momento da comunhão. Então lá já existia isto, mas o conselho foi este. E nós observamos também, quando Lucas escreveu em Atos, no capítulo 15, o versículo de número 24, ele diz assim: porquanto ouvimos que saíram dentre nós, que alguns saíram dentre nós, vos perturbaram com palavras e transtornaram as vossas almas, não lhes tendo nós dado o mandamento. Então são pessoas que se arvoram sendo enviados por Deus para dizer determinadas coisas, quando eles não foram enviados por Deus para isso. Eles se auto-intitularam como mensageiros de Deus, e quando chegam e dizem: eu estou aqui em nome do Senhor, muita gente com essa expressão: então vamos receber, vamos acreditar. Não, nós temos que fazer como os irmãos da cidade de Bereia. Era Paulo que estava pregando. Paulo era firme, era sincero, era fiel, era prudente, era temente a Deus. Mas Paulo acabava de pregar, aqueles irmãos de Bereia iam pesquisar tudo que Paulo tinha pregado nas Escrituras, e isso todos os dias, para saber se aquelas coisas que ele estava pregando era como estava na Escritura. Então esse deve ser o meu procedimento, o teu procedimento. E não engolir tudo que as pessoas nos colocam goela abaixo. Não, olha, mas que ensino bonito, que palavra maravilhosa, que coisa bonita. Vá observar na palavra de Deus. Tem apoio lá. Encontrou raiz na palavra de Deus? Glória a Deus por isso. Não encontrou? Pode ser a palavra mais bonita que for, mais emocionante. Se não tem ligação na palavra de Deus, não é de Deus. E é preciso desviar-se dele para não romper a comunhão com Deus e perder a oportunidade de desfrutar a salvação com a vida eterna. Então, já que em Atos, esse povo se insurgiu, levantou de um determinado lugar, foi para outro lugar, dizendo que tinham sido enviados, quando na verdade eles não receberam autorização de ninguém para fazer isto. Outro caso nós encontramos em 2 Coríntios, no capítulo 5, 1 Coríntios, capítulo 5, e o versículo de número 11, diz assim: mas agora vos escrevi que não vos associeis com os que Mas agora vos escrevi que não vos associeis com aquele que, dizendo-se irmão, observem, dizendo-se irmão, for devasso, avarento, idólatra,
maldizente, beberrão ou roubador. Com o tal, nem ainda comais. Não, mas nós somos irmãos, nós somos tudo irmão. Pois é, irmão, mas continua fazendo isso? Continua vivendo na devassidão? Continua sendo avarento? Continua sendo idólatra? É maldizente? É murmurador? Ninguém serve para ele? Ninguém presta na frente dele? É beberrão? Bebe às escondidas? É roubador? Se apropria de coisas que não lhe competem? Com o tal, nem ainda comais. Não é aqueles que vivem no mundo. Os que vivem no mundo, eles vivem dominados pelo pecado. Mas é aquele que veio para a comunidade dos salvos, veio para a igreja de Jesus, ouviu o evangelho, veio, mas não passou pelo processo do novo nascimento, portanto o velho homem ainda está imperando e dominando. Então está lá com uma aparência de irmão, fala como irmão, veste-se como irmão, porta-se como irmão, mas quando abre a boca, se descobre que não é irmão. Então o apóstolo disse, nem comais com eles, dizendo-se, não vos associeis com eles e nem comais com eles. Não tenha nenhum elo de amizade e de comunhão com esse tipo de gente, porque eles são perigosos e o objetivo é tirar você da comunhão com o Senhor nosso Deus. Em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, nós encontramos um outro ponto. Veja como a Bíblia está cheia disso, porque estas coisas parecem que como um formigueiro, aparece assim do nada, tudo está indo bem, uma bênção, uma maravilha, um povo edificado, amadurecido, experiente, glorificando a Deus. De repente, parece que sopra um vento, começa a surgir alguma coisa e traz perturbação, transtorno, dificuldade, porfia, contenda, rivalidade. E muita gente se machuca com isso. E alguns se perdem por não terem a firmeza profunda para suportar esse tipo de coisas. Então veja aqui, em 2 Tessalonicenses, capítulo 3, tem o verso 6 e o verso 14. O verso 6 diz assim, mandamo-vos, porém, irmãos, em nome de nosso Senhor Jesus Cristo, que vos aparteis de todo irmão que andar desordenadamente e não segundo a tradição que nós recebeu. Todos nós recebemos uma orientação da palavra de Deus como se deve andar e viver. Se andar desordenadamente, ou seja, contrário ao ensino da palavra de Deus, ele está dizendo aqui que é para se apartar, é para se separar, não é para se fazer amigo, porque você vai se contaminar. E no versículo 14 ele diz, mas se alguém não obedecer a nossa palavra por essa carta, notai o tal e não vos mistureis com ele, para que se envergonhe. Não promova este tipo de pessoa com este comportamento. Porque esse comportamento, ele é prejudicial. Ele vai arruinar a vida. Ele vai trazer dificuldades. Quando nós observamos, é aquele que, conforme Paulo escreveu a Timóteo, ele diz o seguinte, tem aparência de piedade, mas nega a eficácia dela. É aquele que quando você olha para a carinha, parece assim, uma carinhazinha assim, tão boazinha, gente. Mas deixa ele abrir a boca. Dá liberdade para ele falar. Aí você vai ver o que está dentro do coração. Então a palavra de Deus diz que é para notar isto. E afastar, desviar dele, deixá-lo isolado, para que ele se envergonhe do que está fazendo, porque está causando mal à obra de Deus. Em Tito, no capítulo 3, o verso 10, mesmo Paulo escreveu, ao homem herege, depois de uma e outra demonstração, evita-o, adverte-o. Não atendeu a advertência? Evita-o. Deixa-o de canto. E em 2 João, segunda epístola de João, no verso 10, ele diz, se alguém vem ter convosco e não traz esta doutrina, não recebais em casa, nem tampouco o saudeis.
Então veja como é perigoso se associar daqueles que estão, à luz do texto que li inicialmente, no capítulo 16, verso 17, diz: rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendeste, desviai-vos deles. Hoje, muitas das coisas que estão sendo ensinadas são teorias, são filosofias, são pensamentos de filósofos, psicólogos, enfim, de todo tipo de natureza, em substituição à palavra de Deus. São mais feitas reuniões de motivações do que de edificação. E o que nós precisamos é edificação. É fundamentar no nosso coração a doutrina da palavra de Deus para que ela se estabeleça na nossa vida e o nosso viver seja conforme a vontade do Senhor e que cada dia que passa nós nos tornemos mais parecidos com Jesus. Porque nós somos cristãos parecidos com Cristo, para servi-lo. Sede imitadores de Cristo. Então é isso que nós precisamos ser. E quando se observa que há essa diferença surgindo ali no meio daquela simplicidade, daquela obediência, daquele compromisso das pessoas em servir a Deus, e quando alguém quer tomar a preferência com esse tipo de comportamento, a palavra de Deus diz: desviai-vos dele. Fecha-lhes a porta, fecha-lhes a oportunidade, não dê atenção, não se associe, afaste-se para o seu bem, para o livramento da sua alma. Porque o pensamento que eles vão colocar diante das pessoas vai trazer aborrecimento, vai trazer confusão. E a obra de Deus não é obra de confusão, é obra de edificação, de crescimento, de alegria. E nós precisamos viver à altura da responsabilidade que o Senhor confiou a cada um de nós. E que nunca sejamos motivo de que alguém se enfraqueça, se aborreça e se desvie do caminho do Senhor por conta do nosso comportamento, da nossa palavra, das dissensões e dos escândalos que nós provocamos no meio do povo. Então nós temos que nos guardar disto, evitar esse tipo de coisas. E se perceber que está acontecendo em algum lugar, seja rápido em tomar um posicionamento para que isso não prolifere diante do povo e venha contaminar um número grande de pessoas, porque depois ficará difícil de tirar essa erva daninha do meio do povo de Deus. Então, por isso, a gente precisa estar atento à palavra de Deus, ter olhos ungidos e abertos, audição sensível ao Espírito de Deus, para ouvir e discernir, e boca para falar na hora certa o que for preciso, para tentar frear o avanço da dissensão e do escândalo contra a doutrina de Cristo. E enfatizar que a doutrina de Cristo, para nós, representa vida, segurança, paz, alegria, gratidão no nosso coração, porque estamos sendo instruídos por palavras de Deus. E palavras de Deus são palavras de vida. São palavras que vão nos fortalecer, vão nos trazer o amadurecimento, vão abrir o nosso entendimento para compreender as coisas de Deus e receber dele tudo aquilo quanto Deus tem preparado para conceder a cada um de nós. Mas sempre vai surgir esses grupos, esses tipos de pessoas com essas personalidades e a ação delas sempre vai ser negativa, sempre vai ser prejudicial. Quantos grupos de pessoas que se reúnem e de repente há um racha, um grande número vai para um lado, um grande número vai para outro lado. Quebrou a comunhão do povo de Deus por conta de quê? De que apareceu lá aqueles que promovem dissensões e escândalo.
E quando você vai dizer esse ensino está errado à luz da palavra de Deus, outros que já foram contaminados, não, mas está certo, mas eu acredito assim. E aí, então, se forma dois grupos. Um vai para um lado, outro vai para o outro. E aí o corpo fica fragilizado. E isso é um mau testemunho na obra de Deus. Nós precisamos ter graça de Deus e discernimento para ver isto quando estiver iniciando e logo tomar um posicionamento e corrigir com a palavra de Deus. Só ela é suficiente para eliminar toda a erva amargosa, todo o veneno que foi lançado no meio do povo, para que eles voltem a se alimentar de uma palavra viva, genuína, poderosa e não falsificada, a palavra de Deus. Mas observe aqui, noteis, e rogo-vos, irmãos, que noteis os que promovem dissensões e escândalos contra a doutrina que aprendestes. Desviai-vos deles. Quanto tempo faz que você aprendeu a doutrina de Deus, da vida cristã, do comportamento, do procedimento do fiel, do verdadeiro cristão? E por que agora está se deixando alimentar por aqueles que vêm dizer totalmente contrário à doutrina de Cristo? A doutrina que foi ensinada, que nós aprendemos. O costume muda com o tempo, mas a doutrina não muda. A doutrina ela é imutável. Então não podemos aceitar mudança na doutrina. A doutrina está fundamentada na palavra de Deus. E nós temos que ficar com ela. O próprio Jesus disse, e o escritor de Apocalipse também disse, se alguém acrescentar alguma coisa às palavras desta profecia, lhe será acrescentada as pragas que estão determinadas a vir. Se alguém tirar qualquer coisa desta profecia, lhe será tirada a parte que lhe cabe na árvore da vida. Então, ou acrescentar, ou diminuir, ou modificar a palavra de Deus, vai encarar um juízo. Agora, quem obedece, quem se contenta com a palavra de Deus, diz que é bem-aventurado quem ouve, é bem-aventurado quem lê e é bem-aventurado quem guarda a palavra de Deus. Por que ler? Por que ouvir? Por que guardar? Exatamente para nos precaver deste momento, desta situação em que surgem estes lobos vorazes, esses doutores que são criados segundo seus próprios comichão, com comichãos na orelha, e se arvoram de ser o último conhecimento revelado, e com isso vão contra o que diz a palavra de Deus, e nós precisamos ter força e graça para dizer não, e afirmar o que está na palavra de Deus, nossa fonte única, regra de fé e prática é a palavra de Deus. É com ela que nos protegemos, é com ela que vencemos, é com ela que desfazemos todo sofisma maligno que procura infiltrar-se como uma coisa, como que inocentemente, mas que o resultado vai ser prejudicial. É preciso estar atento antes que a lavoura se perca. É preciso ter olhos abertos, ouvidos atentos e boca disponível para falar segundo o teor da palavra de Deus. Pensa sobre isto. Se você, porventura, estiver envolvido em um grupo como este aqui, de dissensões e de escândalos, há um conselho de Deus. Afasta-te, retira-te deste grupo, converta-te a Jesus. Corra para os pés de Jesus. Você ainda tem tempo e oportunidade do Senhor reconhecer o teu arrependimento, oferecer a você o perdão necessário e dar a você a garantia de vida eterna, antes que seja tarde. Livra a tua alma desses lobos vorazes e cruéis que não perdoam o rebanho de Deus, mas o que é deles está guardado. E um dia eles vão enfrentar o Senhor como juiz, que vai julgá-los e condená-los por estas ações perniciosas no meio do povo de Deus.
Pense bem sobre isto. Querendo Deus, amanhã retornaremos.